Especial Eleições 2024. Jovem Pan e Portal SP Rio Mais. Olá, o portal SP Rio Mais e a Jovem Pan São José dos Campos realizam uma série de entrevistas com os candidatos às prefeituras da região metropolitana do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. Eu sou Elcio Costa, do portal SP Rio Mais, e comigo na bancada, Giovana Buniac, da Jovem Pan. Obrigado, Giovana, pela presença. Obrigado também ao candidato. Antecipadamente, já estou cumprimentando você. Hoje, nós vamos receber o candidato a prefeito de Jacareí pelo PT, Hamilton Mota, de 53 anos. Formado em arquitetura e urbanismo, Hamilton foi eleito prefeito de Jacareí em 2008 e reeleito em 2012. Atuante na política da cidade desde 1988, já teve passagens pelas secretarias de governo, de segurança e defesa do cidadão, de desenvolvimento econômico e de infraestrutura. As entrevistas terão como tema os desafios da cidade e terão duração de 30 minutos. Na entrevista de hoje, o nosso relógio começa a contar a partir de agora. Candidato, obrigado pela presença. Boa sorte antecipadamente na campanha. A primeira pergunta que eu faço a você é uma pergunta comum para todos os outros candidatos. Qual a sua motivação a ser prefeito de Jacareí e qual o principal problema da cidade que você vai buscar resolver, eventualmente, caso eleito? Bom, primeiro quero cumprimentar você, Elcio, aqui da SP Rio Mais, a Giovana, da Jovem Pan. É um prazer enorme poder dar essa entrevista aqui. Para a gente é sempre uma oportunidade, né, alcançar os ouvintes da nossa cidade de Jacareí. Bom, primeiro, a motivação principal é, primeiro, por amar a minha cidade, gostar de lá e sempre ter tocado a minha vida lá e a cidade que me deu tudo que eu tenho, né? Ter também tido a oportunidade de ser prefeito por 2 vezes, ter passado pela prefeitura em várias secretarias, como você citou, a gente acha que tem uma experiência acumulada de conhecer com profundidade a cidade, as pessoas e os desafios da cidade. E eu acredito, não só porque eu acho isso, mas porque a gente ouvindo as pessoas, como eu ouvi em todos os cantos da nossa cidade, o principal desafio da nossa cidade hoje é, de novo, a questão da saúde pública. Infelizmente, nós vimos num caminho de organização da saúde no município de Jacareí e o sentimento hoje é que há uma desorganização do funcionamento da saúde em todas as suas variáveis, desde da distribuição de medicamentos, que está totalmente atrapalhada, não tem remédio para as pessoas, não houve nenhuma ampliação dos serviços de atendimento da rede básica, considerando que em 8 anos a cidade aumenta a sua população, ela cresce. A cidade ficou limitada aos 2 únicos equipamentos que eu entreguei, que foi, estou dizendo como ampliação de serviço, a unidade básica do Santa Cruz dos Lázaros, que é uma unidade regional, e, sobretudo, o UPA Dr. Telmo, né, que funciona 24 horas, que tem uma capacidade limitada. Foi construído para atender 15 mil pessoas. E aí, sem uma ampliação dos serviços na rede básica, explodiu de população procurando o UPA, chegou a ter que atender 25 mil pessoas em média por mês. Ou seja, o atendimento ficou precário, as pessoas demorando muitas horas para o primeiro atendimento. Então, acho que há uma desorganização. Isso também houve um acúmulo na chamada questão secundária da saúde, que é a pessoa não conseguir levar o seu exame a uma especialidade indicada pelo médico da rede, as cirurgias eletivas acumuladas, enfim, a saúde se tornou um problema muito grave. A atual administração apontava como promessa do seu programa de governo a construção de um pronto-socorro na área da Santa Casa da cidade, o que para mim era uma contradição, porque o prefeito lutou até o fim para devolver a Santa Casa para a Irmandade, né, e queria, ao mesmo tempo, construir um pronto-socorro na área onde está a Santa Casa. Por outro lado, também prometeu a construção de 4 pronto-atendimentos, um em cada região da cidade, e não entregou nenhum. Eu acho que a soma dessas questões, Elcio, mostra a desorganização da saúde. E eu quero, no meu programa de governo, atacar em 3 frentes. Primeiro, voltar a dar atenção para a parte básica da saúde, ou seja, ampliar o atendimento, ampliando os horários das redes básicas,
retomando um programa mais forte no saúde da família e no programa Mais Médicos. Fazer multirões para que a gente tire essa quantidade de pessoas na fila de cirurgias eletivas. Vou dar o exemplo de cirurgia de catarata. É um problema hoje crônico na cidade. E, por fim, retomar o meu projeto da construção do Hospital Municipal de Urgência e Emergência. Eu deixei uma licitação concluída, com um vencedor, inclusive, da licitação, porque eu não consegui iniciar a obra, porque eu peguei o final do meu governo, uma crise econômica sem precedente, eu não consegui financiamento naquele momento. Mas deixei a licitação lá e, durante esses 8 anos, o prefeito não foi por esse caminho. E eu quero retomar a construção do hospital, inclusive está no meu programa de governo. Candidato, o senhor citou aí a questão da Santa Casa de Jacareí. Sim. Essa intervenção já é antiga. Sim. Inclusive veio no primeiro governo, se não me engano, do prefeito Marco Aurélio. 21 anos. 21 anos. Início do segundo, né? Início do segundo. Então eu errei o calendário. 21 anos. 2005. Que vocês dois estão atentos e me corrigindo. Isso é uma questão sem solução? Não, o prefeito agora conseguiu fazer a devolução da Santa Casa, uma devolução... O senhor concorda com essa devolução? Da maneira que foi feita, não, porque você devolve a Santa Casa, você volta para o modelo anterior à intervenção. Você então vai ter que comprar serviço da Santa Casa. Qual é a garantia que aquele hospital vai responder à medida que a população precisa, como consegue hoje, quando a prefeitura tem uma participação direta na gestão da Santa Casa? Eu só sou favorável, Elcio e Giovana, à devolução da Santa Casa, à medida em que a gente tem o nosso hospital de urgência e emergência, para que a gente transforme a Santa Casa no mesmo modelo que a gente tem a relação com o Hospital São Francisco. Ou seja, a prefeitura vai fazer convênio com esses hospitais e comprar os serviços que ela não tem desses hospitais. Portanto, eu acho que a gente está entrando numa situação de risco muito grande. E o que mais me chama a atenção é essa pressa da devolução da atual gestão no fim de mandato, assumindo, sobretudo, as dívidas da Santa Casa. Motivo pela qual levou o prefeito Marco Aurélio, o ex-prefeito Marco Aurélio, a ter que fazer a intervenção exatamente por conta das dívidas da Santa Casa, não ser permitido fazer repasse para a Santa Casa porque ela não tinha certidões em dia. Ora, nós estamos voltando para uma situação de risco novamente. E por que a prefeitura assumir as dívidas da Santa Casa? A prefeitura veio ao longo do tempo renegociando as dívidas, ajudando a pagar, mas tendo uma gestão na Santa Casa. Então eu acho que é temeroso, mas foi uma decisão do prefeito, a Câmara Municipal acabou aprovando esta semana, e nós vamos ter que avaliar. Sendo eleito, eu vou ter que retomar o tema e ver que caminho nós vamos seguir. Giovana? O senhor foi prefeito por 8 anos em Jacareí. O seu plano de governo hoje, o que ele traz de diferente dessa época em que o senhor foi prefeito? Olha, nós trazemos muita inovação no programa de governo. Mas antes de eu falar de coisas novas, é preciso dizer que, nesses últimos 8 anos, acho que a cidade perdeu algumas oportunidades e foi desmontado alguns programas muito importantes do que nós fizemos. Na saúde, eu retomo a questão da distribuição do medicamento. Nós tínhamos uma gestão eficiente na distribuição do medicamento e isso acabou. Na questão da educação, o governo teve como opção política desorganizar e desmontar os programas que nós tínhamos nos Educa Mais, que são 7 equipamentos na cidade. Então, desorganizou a agenda educacional e desorganizou a agenda cultural da cidade, porque eram equipamentos que a gente podia abrir no contraturno para as crianças e nos finais de semana para as comunidades locais. Então, nós vamos ter que retomar coisas do passado, porque fazia muito bem. Por exemplo, o Educa Mais Lamartine, que tinha um foco exclusivo para cursos profissionalizantes. A gente conseguia dar uma formação inicial em cursos básicos a cada 4, 5 meses para 500, 600 pessoas, para ela procurar ter uma renda inicial, né, sobretudo a juventude. Então nós vamos ter que retomar algumas coisas. Reorganizar a saúde, retomar o Educa Mais, retomar o programa Bairro em Ação. Mas eu vou falar um pouco de coisa nova. Entre as coisas novas, eu acho que na área da segurança, que hoje é um desafio que, ao passar do tempo, foi virando um problema para os prefeitos, embora a responsabilidade direta seja do governo do Estado, as prefeituras acabaram tendo que abraçar parte disso. Então, eu acho que nós vamos ter que investir muito na nossa Guarda Civil. E por quê? Quando eu deixei o governo, a nossa Guarda Civil tinha 330 guardas civis. Hoje ela tem 190.
8 anos depois, a população cresceu mais de 20 mil habitantes. Os problemas certamente aumentaram. E a guarda diminuiu de tamanho. Nós temos hoje uma quantidade de câmaras espalhadas na cidade, onde mais de 2/3 delas não funcionam. E as que funcionam, virou sessão da tarde e vale a pena ver de novo. Porque as pessoas assistem aquilo lá no tal do COI e aquilo não gera nenhuma inteligência para a ação da polícia, seja da Guarda Civil, seja da Polícia Militar. Não há uma integração das polícias para que a gente combata o crime na cidade. Então nós vamos investir muito na inteligência na área da segurança. O senhor acha que essas questões resolvem o problema da segurança de Jacareí? O Vale do Paraíba é uma das regiões mais violentas do estado. Tem algumas cidades que estão entre as líderes de violência do estado. Jacareí, ainda bem, não lidera esse mapa de homicídios oficialmente registrado pela Secretaria de Segurança Pública. Mais recentemente, a Polícia Militar acabou de estourar na zona rural uma fazenda, né, com 28 mil pés de maconha, né, uma área meio área rural. Na região do Bandeira Branca. Exatamente. Do Bom Jesus. Como é que se impede essa questão, se dificulta ou impede essa entrada de Jacareí nesse grande roteiro de tráfico de drogas, de consumo e produção, né? É uma fazenda de 28 mil pés de maconha. Isso, eu acho que essas questões que o senhor pontuou resolvem a questão da segurança na cidade? Não, eu acho que a gente não tem que ter a pretensão de que nós seremos, o município será capaz de combater o crime organizado, esse tipo de organização. Não está à altura do município. O município ele pode ser um grande aporte para as questões do dia a dia da cidade, os pequenos furtos, os roubos, os assaltos, trazer segurança para a população no seu dia a dia, mas gerando informação, relatório, inteligência para que a polícia atue. Se a gente tiver uma parceria mais integrada de informação com a Polícia Militar e a Polícia Civil, certamente isso vai ajudar-nos a combater esse tipo de crime. Mas isso não tem como ser uma função direta da Prefeitura. O que eu digo é, aquilo que a Prefeitura se dispôs a fazer, está fazendo muito mal. Né? Instalar uma quantidade de câmeras. 2/3 não funciona. Das que funcionam, não gera nenhuma informação para gerar inteligência na ação, a gente não faz de conta. Por isso que hoje se fala na cidade que o COI de Jacareí serve para a sessão da tarde ou para vale a pena ver de novo, porque ele não gera, ele gera um conjunto de imagens que você fica lá todo dia assistindo e não serve para nada. Então, eu acho que o tema da segurança não passa só por aí. Eu acho que quando fala do município, uma das coisas muito importantes é a prevenção. Se a cidade for bem organizada, tiver vida diurna, vida noturna, atividade cultural, ser bem iluminada, dar oportunidade para os jovens, a gente ajuda muito, direta e indiretamente, na questão da segurança. Candidato, quero falar sobre plano diretor. Como, né, no caso, o senhor pretende governar uma cidade sem plano diretor? Há muito tempo se discute isso, não se resolve nada. Como é que é? Sem lei de zoneamento, para onde vai crescer essa cidade? Fez arquitetura e urbanismo. Essa é uma das prioridades do governo, teoricamente, não gerenciado por um arquiteto. E foi no governo do Marco Aurélio que a cidade passou a ter plano diretor. Jacareí cresceu de maneira muito desordenada, né, na metade do século passado até a virada dos anos 2000, porque não tinha um regramento de ocupação da cidade. Tanto que gerou uma cidade com dezenas e dezenas de bairros sem a infraestrutura básica, o que depois gera um prejuízo enorme para a história da cidade, para a vida dessas pessoas. Eu mesmo, né, cresci num bairro sem infraestrutura. Né? Aos 7 anos, o Parque Santo Antônio, que hoje é um bairro praticamente de área central, de entorno centro, não tinha infraestrutura nenhuma. Centro expandido. Não tinha nada. Então nós passamos, inclusive, os 16 anos governando a cidade, fazendo obra de infraestrutura em bairro para recuperar uma tragédia de tempo perdido que foi o final do século passado. Então o plano diretor, ele é que trouxe para Jacareí uma oportunidade de se organizar, de atrair investimento, de construtoras que nunca foram para a cidade passar a construir na cidade. Então nós fizemos o plano em 2003, ele passou por 2 revisões, uma ainda no mandato do Marco e uma no meu mandato, e infelizmente esse governo perdeu a mão, judicializou o processo de refazer o plano diretor da cidade, isso ficou suspenso por quase 3 anos, não acredito que faltando 4, 5 meses para acabar esse governo, ele
inclusive, divulgou que até dezembro ele conseguiria enviar o projeto do plano diretor novamente para a Câmara Municipal. Eu espero que sim, porque isso faz com que a gente diminua um pouco o tempo que a gente já perdeu. Mas esse tempo perdido, Giovana, foi muito grande para a cidade. O prejuízo é incalculável, porque nós não conseguimos mensurar quantos investimentos deixaram de chegar para a cidade. Eu conheço alguns que a gente não pode divulgar por uma questão de mercado, mas que chegou até mim, Hamilton, olha, isso aqui vinha para cá e não vem mais. Isso aqui vinha para cá e não vem mais. Por quê? Porque não tem o plano diretor. Portanto, do ponto de vista do desenvolvimento da cidade, também, assumindo a prefeitura, se o povo assim permitir, 2 de janeiro tem que começar a cuidar do plano diretor, porque senão não tem investimento. Ninguém vai botar dinheiro em Jacareí se não tiver plano diretor. E olha que Jacareí é uma cidade industrializada, uma cidade que tem um orçamento de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais, uma cidade que está bem localizada, né? A gente está ao lado da principal cidade da nossa região, né? Temos vantagens também, como São José, cortado pelas principais rodovias, temos uma condição de abastecimento de água com tranquilidade, né? A cidade é cortada pelo Rio Paraíba, e a gente está perdendo. E isso vai fazendo com que Jacareí vai saindo do ranking de uma cidade que até então, quando deixei a prefeitura, era uma cidade atrativa para investimento. Candidato, eu vou discutir 2 temas de mobilidade. Tá. Se a Giovana quiser entrar pedalando nessa história, Opa, será muito bem-vinda. ela veio de bicicleta aqui pro... Primeira coisa é a questão da terceira ponte. Qual a sua opinião sobre esse projeto da terceira ponte, que foi muito discutido e agora foi executado? A obra tem mais ou menos 1 ano e meio, né? E com o objetivo realmente de desafogar a cidade, destravar a cidade entre as 2 pontes que já estavam construídas, e custou 35 milhões de reais, mais ou menos. Qual a sua opinião sobre o projeto? Se o senhor fosse prefeito, o senhor executaria também a terceira ponte? Bom, primeiro eu agradeço, porque eu acho que esse é um dos principais temas de debate na nossa cidade, a construção da terceira ponte. Primeiro, nós precisamos separar o que é a construção da terceira ponte e o que são as alças de acesso da terceira ponte. O projeto da terceira ponte foi um projeto que nós deixamos, inclusive, pronto. Me parece que sofreu algumas alterações de traçado. E no nosso projeto, as 2 alças de acesso à ponte, tanto de um lado do rio como do outro, eram 2 rotatórias muito simples. O prefeito alterou o projeto, tanto de um lado do acesso da ponte, como alterou o traçado da ponte. Essa ponte, que custaria 17 milhões, foi para 35. Um dos acessos, que custaria 1,5 milhão de reais, foi para 6 milhões de reais. E para piorar a situação, um desses acessos, ele não tem a menor funcionalidade. O que resolve acesso de cabeceira de ponte? É rotatória. Você tem que conseguir entrar e sair daquela ponte como uma opção de mobilidade. E isso só acontece de um lado da ponte. Do outro não tem jeito. Você só usa em um sentido. Então, primeiro, um erro de engenharia do ponto de vista da funcionalidade. Mas, para piorar, além de não ser funcional, é um crime contra a engenharia, né? Aquela ponte está mal feita, torta, não atende às especificações da engenharia, e se alegam que não fez porque não tinha espaço para fazer a rotatória, né? Não acredito nisso. Nós estamos fazendo um estudo detalhado, quero até semana que vem ter isso em mãos, porque no nosso projeto cabia ali aquilo que é muito simples, uma rotatória, e aquilo daria funcionalidade. Agora, Elcio, vou aproveitar o assunto, porque mobilidade é um tema que eu sou apaixonado. Nós tínhamos a ponte como uma das 20 obras prioritárias da cidade. Mas se eu pegasse numa ordem de execução, ela não estava em primeiro lugar. Por quê? O principal problema de Jacareí não é atravessar o rio para o outro lado, porque Jacareí tem 70% da sua população concentrada de um lado do rio e mais ou menos 30% do outro lado. Nós temos 2 pontes, além da travessia da própria Dutra, que já daria a terceira travessia pelo rio. Então, o nosso problema inicial não é atravessar o rio, era o que acontece com o trânsito depois que eu atravesso o rio, que é a falta de um viário. Então, na minha lista de prioridades,
na mobilidade urbana, um projeto que inclusive eu havia iniciado em parceria com a iniciativa privada, era criar um novo acesso para a região do Nova Esperança, Nova Jacareí, Jardim São Luís, que era uma avenida, inclusive já tinha até um nome muito antigo dado a ela, Avenida Projetada, que ligaria ali a Padre Eugênio até o Nova Esperança, para a gente poder começar a pensar numa forma binária de acesso àquela região e reorganizar o trânsito da cidade. Jogou-se 40 milhões antecipados na construção da ponte e não mudou em nada o trânsito do São João. E hoje, se você me perguntar onde é o principal ponto de problema de mobilidade da cidade, temos em vários pontos, sim, mas de longe é destacado a região do São João. Ou seja, a ponte não resolve o problema da região do São João. Então, nós vamos ali também dar prioridade na questão de mobilidade, que solução a gente precisa dar para a região do São João. Giovana? Eu quero falar sobre IPTU. Né? IPTU acho que é um assunto que todo morador de Jacareí gostaria de saber, se o senhor for eleito. Né? A atual administração não reajusta o IPTU desde 2017. É possível continuar isso? O que o senhor acha disso, candidato? Bom, primeiro, acho que é importante dizer que eu acho que ninguém de nós gosta de pagar imposto. Né? Só que é impossível a gente querer morar numa cidade que ofereça qualidade de vida sem que a população contribua para que o poder público consiga executar aquilo que a gente tanto precisa. Portanto, o IPTU sempre é um imposto muito importante. O prefeito teve a oportunidade de não reajustar o IPTU, dizendo que eu havia feito um aumento do IPTU quando eu fui... Não, na verdade, o que eu fiz quando fui governo foi fazer justiça tributária. Jacareí tinha uma defasagem de cobrança de IPTU muito grande. Pessoas que moravam no mesmo bairro, com um padrão de casa muito parecido. Quem tinha uma casa há mais tempo na cidade pagava um imposto muito baixo e quem acabava de construir a sua casa pagava um imposto muito alto. O que nós fizemos? Nós tentamos equilibrar isso, tanto que nós, ao fazer esse reequilíbrio, nós demos um desconto, Elcio, de 70% do IPTU para todo mundo. A gente mostrou exatamente o quanto era o imposto devido, mas para que ele não ficasse muito alto para as pessoas, a gente criou esse ponto de diminuir em 70%, mas que a pessoa tivesse consciência do valor do imóvel dela. Bom, isso reorganizou, isso melhorou o IPTU da cidade e o atual prefeito falou, o Hamilton aumentou demais o IPTU, eu não vou aumentar. Tudo bem, passou 8 anos e não aumentou o IPTU. Só que agora, nesse ano, ele lança a taxa do lixo, que custava, casos que custavam R$100, passou para mais de R$300. Então, o que ele não tirou do IPTU, ele tirou em um ano só na taxa do lixo. Ou seja, não reajustar o IPTU nem pela inflação, eu acredito que a população sabe que todo mês as coisas têm um aumento, né? As coisas mudam, não é? Então a pergunta é, ele não reajustou o IPTU, teve essa oportunidade, e o que ele entrega para a cidade? Uma cidade hoje que não ampliou atendimento na saúde, o principal problema que nós conversamos aqui. Essas obras que a gente citou aqui, a exemplo da ponte, não é fruto dos recursos e do crescimento econômico de Jacareí, é fruto de um empréstimo do CAF de 60 milhões de dólares, ou seja, 300 milhões de reais, que quem assumir a cadeira a partir de 1º de janeiro vai ter que começar a pagar o CAF. Então, veja, eu acho que a gente tem que fazer o debate sobre questões tributárias, mas com todas as informações na mesa. Não fazer uma acusação, às vezes, do prefeito anterior, ou eu fazer uma acusação à atual gestão, sem colocar o quadro completo. Eu acho que o IPTU é um imposto importante, ele tem que ser justo, não é? E outra, quando as pessoas em Jacareí possuem apenas um imóvel, é um aposentado e tem apenas um imóvel, ele tem o direito à isenção do IPTU. Então, existe também um trabalho social para que quem não possa pagar o IPTU seja isento do IPTU. Se a pessoa, inclusive, ao se comprovar ao longo do ano que ela teve gastos com a saúde, que ela teve problemas em casa, ou que aconteceu alguma coisa, alguma tragédia, por exemplo, às vezes tem o caso da enchente, se ele comprova isso lá na prefeitura, ele também tem a isenção. Então não existe um imposto para sacrificar as pessoas. O imposto precisa ser algo em que você, como cidadão, sinta que o prefeito, ao recolher esse recurso na prefeitura, ele devolva em serviços, em qualidade. As pessoas querem andar na rua e falar assim, a minha cidade está bem organizada, ela está arrumada.
E, infelizmente, é isso. Eu faço a demagogia de que não reajusta IPTU, mas também eu não conserto a cidade. Né? Eu gostaria de tratar uma questão que é importante para a população de Jacareí. A gente está acostumado a ver o drama das enchentes na cidade. A atual gestão priorizou as chamadas obras de microdrenagem, obras anti-enchente. O senhor pretende manter essa agenda? Bom, vamos dizer que ela é uma agenda importante para Jacareí. Jacareí é uma cidade, uma das cidades mais antigas do Vale, né? Acho que perde para Taubaté. É uma cidade que uma boa parte dela está muito numa região de várzea, próxima ao Rio Paraíba do Sul, e ao longo da história sofreu com alguns pontos de enchente que foram muito graves por décadas na cidade. Se a gente considerar a bacia do Turi, que é onde está hoje a maior parte da população da cidade, nós iniciamos isso com o PAC e saneamento. Nós fizemos, de um lado, as obras de tratamento do esgoto da cidade, que elevou, inclusive, o índice de tratamento de 20% para 73%, e, ao mesmo tempo, nós iniciamos a construção dos piscinões na região da Nilo Máximo para resolver as enchentes, sobretudo na área central, na região do Hospital Alvorado, que é o mais histórico. Temos essa situação do outro lado, que é onde existem as obras de drenagem que você falou. Acho que as obras têm que ter continuidade. Toda obra de infraestrutura é muito importante que não seja interrompida, sobretudo se ela vem para dar uma solução para a questão da enchente. O que hoje é questionável, o Elcio, foi a forma com que o prefeito tomou a decisão, ele e o candidato dele, né, que foi o secretário de planejamento, tanto do empréstimo desses recursos como das obras a serem definidas para uso desse recurso, foi a forma. Vou te dar 2 exemplos. Eles começaram a canalização da bacia do Córrego do Tanquinho, mas antes eles asfaltaram, recapearam, duplicaram a Humberto de Alencar Castelo Branco, que dá acesso, inclusive, a esse acesso da ponte, que é o nosso cartão postal da vergonha. Depois que fizeram isso, foram lá quebrar para passar com a drenagem. Eu não entendo esse planejamento. A mesma coisa na Lucas Nogueira Garcês, que dá acesso à região do Esperança, sentido Dom Pedro. Fizeram o recapeamento da Lucas Nogueira Garcês. Bacana. Passado algum tempo, vai lá e quebra tudo para passar com a drenagem do córrego do Jardim São Luís. E meses interrompido o trecho da Lucas Nogueira Garcês. Então, eu acho que há uma falta de planejamento e de uso correto do recurso público. Então, eu acho que essas obras elas são importantes, mas ela tem que ter um planejamento melhor. Eu acho que não foi bem feito. Jacareí, acredito que as obras que nós fizemos na área, não na área onde está a bacia do Tanquinho, na área onde está a bacia do Córrego do Turi, que é hoje responsável por receber as águas de mais da metade da cidade, nós deixamos 3 piscinões. O do Jardim Pitoresco, o do Jardim da Vila Zezé e do Parque dos Príncipes, Jardim do Marquês e Parque dos Príncipes, um pronto, o outro quase concluído e o terceiro muito avançado. Acho que o prefeito conseguiu concluir e isso já mudou e melhorou muito a situação de enchente na cidade. No entanto, é importante a gente dizer, estamos vivendo as mudanças climáticas. Você tem muitas vezes um tipo de chuva que nós não tínhamos no passado. A gente até brinca. Se a chuva cai toda concentrada abaixo do piscinão onde está construído, ele não tem efeito nenhum. Né? Então, esse risco a gente sempre corre. Mas aquilo que foi possível nessa bacia, a gente fez e a gente vai continuar. Giovana? A gente está falando das enchentes, mas eu queria falar de um outro problema de Jacareí, que é a falta d'água. Está faltando investimento, prefeito, porque a gente vê população sofrendo com a falta d'água, as adutoras se rompendo, né? E qual é o seu plano para isso? Vai ter investimento nessa área? Olha, eu fico impressionado com a postura do atual governo quando vai tratar de um tema que, afinal, ele é o responsável em resolver. Nós tivemos o rompimento de uma adutora em Jacareí, que atende próximo de 90 bairros, uma adutora que nós construímos, que ela tem 15 anos, iniciou no governo do Marco Aurélio, e eu concluí que é a adutora que vai para o Altos de Santana. A gente reorganizou o abastecimento da cidade para quase 100 bairros. Ao longo desses anos do atual governo, eles fizeram várias intervenções no projeto original da adutora. E é evidente que essa é a causa do rompimento da adutora. A adutora tem um projeto original que foi, inclusive, aprovado pela Sabesp, porque lá nós somos SAI. Não é? Todo equipamento, todo o projeto, a gente passou
em discussão junto com a Sabesp, até porque o ex-vice-prefeito do Marco Aurélio, que foi nosso secretário e presidente do SAI, o Davilino, que não está mais entre nós, era funcionário da Sabesp. Então ele tinha um apreço muito grande em ter ali a opinião, a aprovação da Sabesp para essas obras maiores. Então nós não temos um problema em Jacareí de falta d'água. A falta d'água se deu por conta desse rompimento. E por que deu esse rompimento? Não por causa do material que foi utilizado, como a prefeitura tentou fazer. É que ela alterou o projeto ao longo. Nós sabemos já de quase 5 intervenções na alteração do projeto original. Tanto que eu falei, por que não faz uma auditoria independente para que a gente possa participar? Porque eu tenho a informação correta. Então, nós não temos isso. No entanto, vou dizer para você, na nossa gestão, nós não só fizemos a adutora do Alto de Santana, como através do PAC, nós construímos um novo reservatório para a cidade, que está lá, inclusive perto da estação de tratamento de água, de 5 milhões de litros para reforçar o abastecimento na cidade. Mas você tem razão, Giovana. No final das contas, a cidade não para de crescer. Portanto, os investimentos para aumentar a capacidade de reservação da cidade, ela não para. E eu não vi nesse governo nenhum investimento para aumentar a capacidade de reservação de água para a cidade. Candidato, nós estamos chegando a quase 30 minutos. Já? Passou rápido. Conversas boas sempre passam rápido. Espero que todas as entrevistas realizadas nesse projeto passem assim rápido. Nós estamos chegando a 30 minutos de programa e aí eu preciso pedir para o senhor fazer as suas considerações finais em 1 minuto. Puxa vida, primeiro eu quero agradecer você, Elcio, Giovana, a SP Rio Mais, a Jovem Pan, convidar a população de Jacareí a acompanhar essa entrevista, mas também a nossa campanha, entrar nas nossas redes sociais. Quero aqui agradecer ao meu candidato a vice-prefeito, Pedro Orlando, a todos os nossos candidatos e candidatas a vereador que estão nessa caminhada conosco. Temos, acho que, o melhor programa de governo. Quero colocar o meu nome à disposição da cidade, com a experiência que eu tenho, pela paixão que eu tenho por Jacareí e por gostar muito daquela população. Tenho feito uma campanha alegre, propositiva, sem ataques pessoais, discutindo e debatendo os principais desafios da cidade. Por isso, estou aí muito animado para que a gente tenha novamente o reconhecimento da população, vença essas eleições e mude a história de Jacareí a partir de 2025. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Obrigado, Giovana. Obrigada. Essa foi a entrevista com Hamilton Mota, candidato a prefeito de Jacareí pelo PT. O portal SP Rio Mais e a Jovem Pan estão realizando uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Obrigado por você acompanhar a gente. Tem muito mais vindo por aí. Até mais.